Capítulo 3 da história de uma gaivota e do gato que a ensinou a voar, de Luís Sepúlveda. Hamburgo à vista. Quengá estendeu as asas para levantar voo, mas a espessa onda foi mais rápida e cobriu-a inteiramente. Quando veio ao de cima, a luz do dia havia desaparecido e, depois de sacudir a cabeça energicamente, compreendeu que a maldição dos mares lhe obscurecia a visão. Quengá, a gaivota de penas cor de prata, mergulhou várias vezes a cabeça, até que uns clarões lhe chegaram às pupilas cobertas de petróleo. A mancha viscosa, a peste negra, colava-lhe as asas ao corpo e por isso começou a mexer as patas na esperança de nadar rapidamente e sair do centro da maré negra. Com todos os músculos contraídos pelo esforço, chegou por fim ao limite da mancha de petróleo e ao fresco contacto com a água limpa. Quando, de tanto pestanejar e mergulhar a cabeça, conseguiu limpar os olhos, olhou para o céu e não viu mais que algumas nuvens que se interpunham entre o mar e a imensidão da abóbada celeste. As suas companheiras do bando do farol da areia vermelha já voariam longe, muito longe. Era a lei. Também ela vira outras gaivotas surpreendidas pelas mortíferas marés negras e, apesar da vontade de descer para lhes oferecer um auxílio tão inútil como impossível, afastara-se, respeitando a lei que proíbe presenciar a morte das companheiras. De asas imobilizadas, coladas ao corpo, as gaivotas eram presas fáceis para os grandes peixes. Morriam lentamente, asfixiadas pelo petróleo que, metendo-se entre as penas, lhes tapava todos os poros. Era essa a sorte que a esperava e desejou desaparecer depressa entre as fauces de um grande peixe. A mancha negra, a peste negra. Enquanto esperava o fatal desenlace, Quengá amaldiçoou os humanos. Mas não todos, nada de injustiças, grasnou ela debilmente. Muitas vezes vira lá do alto como certos grandes barcos petroleiros aproveitavam os dias de neblina costeira para se afastar pelo mar dentro para lavar os tanques. Atiravam ao mar milhares de litros de uma substância espessa e pestilenta que era arrastada pelas ondas. Mas vira também que às vezes umas pequenas embarcações se aproximavam dos petroleiros e os impediam de esvaziar os tanques. Infelizmente, aquelas embarcações decoradas com as cores do arco-íris nem sempre chegavam a tempo de impedir o envenenamento dos mares. Quengá passou as horas mais longas da sua vida poisada à superfície da água, perguntando a si mesma, apavorada, se porventura a esperava a mais terrível das mortes, pior que ser devorada por um peixe, pior que sentir a angústia da asfixia, era morrer de fome. Desesperada perante a ideia de uma morte lenta, sacudiu-se toda e verificou com espanto que o petróleo não lhe tinha colado as asas ao corpo. Tinha as penas impregnadas daquela substância espessa, mas ao menos podia estendê-las. Talvez tenha ainda uma possibilidade de sair daqui e quem sabe se voando alto, muito alto, o sol não derreterá o petróleo, grasnou Quengá. Veio-lhe à memória uma história ouvida a uma velha gaivota das Ilhas Frísias que falava de um humano chamado Ícaro que, para realizar o sonho de voar, fabricara umas asas com penas de águia e voara alto até muito perto do sol, tanto que o calor deste derreteu a cera com que colara as penas e caiu. Quengá bateu as asas energicamente, encolheu as patas e ergueu-se uns 2 palmos e caiu de bordo na água. Antes de tentar de novo, submergiu o corpo e moveu as asas debaixo d'água. Desta vez ergueu-se mais de 1 metro antes de cair.
o maldito petróleo pegava-lhe as penas da rabadilha de tal maneira que não podia orientar a subida. Mergulhou uma vez mais e, com o bico, puxou pela capa de imundície que lhe cobria a cauda. Suportou a dor das penas arrancadas, até que finalmente verificou que a sua parte traseira estava um pouco menos suja. À quinta tentativa, Kangá conseguiu levantar voo. Batia as asas com desespero, pois o peso da camada de petróleo não lhe permitia planar. Bastaria uma só pausa para ir por ali abaixo. Por sorte, era uma gaivota jovem e os músculos respondiam em boa forma. Ganhou altura. Sem deixar de mover as asas, olhou para baixo e viu a costa que se perfilava apenas como uma linha branca. Viu também alguns barcos movendo-se como diminutos objetos sobre um pano azul. Ganhou mais altura, mas os esperados efeitos do sol não a atingiam. Talvez os seus raios produzissem um calor muito fraco, ou então era a camada de petróleo que era excessivamente espessa. Kangá compreendeu que as forças não lhe iam durar muito e, procurando um lugar onde descer, voou terra adentro, seguindo a serpenteante linha verde do Elba. O movimento das asas foi-se-lhe tornando cada vez mais pesado e lento. Estava a perder forças, já não voava tão alto. Numa desesperada tentativa de recuperar a altura, fechou os olhos e bateu as asas com as suas últimas energias. Não soube durante quanto tempo manteve os olhos fechados, mas quando os abriu, ia a voar sobre uma alta torre que ostentava um catavento de ouro. São Miguel! Grasnou ela ao reconhecer a torre da igreja de Hamburgo. As suas asas negaram-se a continuar o voo.